Então vamos lá, vamos à terceira parte do nosso estudo, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o 27. Vamos estudar agora o versículo 2 e o versículo 3, o início da queda. Tudo começou com um olhar. Vamos fazer a leitura do versículo 2 e, na sequência, vamos fazer a exposição dele. Aqui o resumo do versículo é que Davi vê Batseba tomando banho e deseja ela. No verso 3 nós vamos ver, vamos também fazer o resumo do versículo e fazer a leitura, na sequência a exposição. Então vamos fazer a leitura do versículo. O texto diz assim, versículo 2, de 2 Samuel capítulo 11. O versículo diz assim: Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Então vamos lá, vamos à exposição. No começo do verso, o texto diz assim: Numa tarde, Davi se levantou da sua cama. Numa tarde aqui, nós vemos que indica a ociosidade do rei Davi, né? Ele não estava em guerra, como nós vimos no contexto do versículo 1, né? Ele terceirizou a função dele e outros foram guerrear em seu lugar, né? Então, Davi se encontrava ali de uma forma ociosa, nem estava em guerra, nem o texto não deixa claro aqui, não apresenta que ele também estivesse em alguma atividade real no palácio, né? E o texto também aqui, nós temos, né, quando o texto diz assim, numa tarde Davi se levantou, nós temos o verbo aqui, né, levantou-se, né, que sugere aqui, da parte de Davi, um deslocamento de Davi sem propósito. Davi não, aqui o texto não apresenta qual seria o propósito de Davi, mas diz que ele aqui apenas levantou-se, e aqui não apresenta propósito algum, né? Reforçando assim a ideia que Davi estava aqui da sua desatenção espiritual, né? A partir da sua ociosidade, né? Nós vamos fazer até uma aplicação com relação a isso. A sequência do verso diz assim: foi passear no terraço do Palácio Real. Então nós temos a ação de Davi. Ele, né, se levanta e ali ele vai passear no terraço do Palácio Real. O terraço do palácio era um local elevado, né? E Davi tinha ali a vista privilegiada da cidade. Ele conseguia ver que é tanto a partir daí que ele vai ter a visão que vai levar ele à queda, né? Então, ele tinha ali uma visão privilegiada, né? E Davi ali se apresenta, né? A situação apresenta que Davi se encontrava ali numa posição de poder e como também de privilégio. Ele era o rei, né? E o rei tinha vários privilégios. O texto diz também, aqui nós temos um verbo passear, né? Que aqui indica, a partir do texto e do seu contexto, um movimento casual, sem direção, né? Então Davi ele se encontrava ali sem obrigações, sem responsabilidades, né? Sem sentido, né? Se encontrava ali sem direção, seria o ponto. Davi se encontrava ali sem direção. E aí o texto diz o seguinte na sequência: do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Então a visão que Davi tem ali do terraço do Palácio Real, ele contempla ali aquela mulher, e aí o texto descreve o que essa mulher estaria fazendo. A mulher estaria então tomando banho, né? Aqui nós temos um verbo, né, raá, o verbo viu, né? E aqui nós já, que é o tema inclusive desse tópico, né? Tudo começou com um olhar. O pecado então vai começar aqui, né, na vida de Davi com um olhar. Ele viu. E também o texto, né, o verso, ele diz assim: numa tarde se levantou da sua cama e foi passear no terraço. Do terraço ele viu, e o texto diz uma mulher, né? A mulher aqui, nessa primeira parte, pelo menos no verso 2, ela não é nomeada neste momento. O texto não traz a identidade dessa mulher, né? Aqui destaca, né, a objetificação que Davi faz dela. Não descreve quem é essa mulher, quem é a importância dela, não descreve nada. Apenas descreve como uma mulher. E a ação que essa mulher fazia, né? A ação de Davi passear ali pelo terraço do Palácio Real,
sem destino, como nós vimos, e o texto diz que ela tomava banho, né? Então ele vê ali a mulher, Davi vê ali a mulher, né, no seu momento íntimo, né? E isso devido a ele estar com uma visão, né? Uma visão ampla, uma visão privilegiada, mas não no sentido da pecaminosidade, né? Ele tinha uma visão agradável, né? Ali ver a cidade. No entanto, essa visão ampla leva ele a ver a mulher, e o texto descreve o que essa mulher estava fazendo, a ação. Ela ali naquele momento, ela se encontrava tomando banho. E aqui o texto também diz o seguinte, né? Na sequência, ela era muito bonita. Eu não vou fazer a leitura em hebraico porque eu não sou hebraísta, não consigo, não leio tão bem, mas essa parte aqui, ela era muito bonita, em sua tradução literal, muito formosa à vista. Então veja que ela agradou, né, Davi, né? Davi contempla ali, o rei Davi contempla isso, o agrada, né? A ênfase aqui vai estar na atração visual, não está no caráter ou mesmo na identidade, mas na atração visual que o rei tem, né, com relação à mulher, né? E nesse caso aqui nós vamos ver que o texto mostra que Davi, ele foi dominado pelo desejo carnal. Após a visão, ele contempla ali aquela mulher, e aquela mulher tomava banho, e o texto diz que ela era uma mulher bonita, né? Então ele é dominado ali por um desejo carnal, né? E não pela razão. A razão não prevaleceu, né? A razão, nem muito menos o temor de Deus, mas ele é dominado por seus desejos carnais. E aí no texto, no verso 3, nós vamos fazer a leitura agora, nós vamos ver que a atitude de Davi com relação ao que ele viu é investigar quem era aquela mulher. Então Davi vai aprofundar, né? Ele quer saber, então ele vai investigar quem era então aquela mulher, quem é essa mulher tão bela, tão bonita. E ele vai investigar. Vamos fazer a leitura aqui, e o texto ele nos traz vários pontos que nós vamos poder observar, vamos explorar, né? O texto diz: Davi perguntou quem era aquela mulher, né? E disseram, o texto não descreve quem foi que respondeu a ele, aqui nesse versículo, diz assim: disseram-lhe, ela é Batseba. Aí o texto traz duas observações: ela é filha de Eliã e é mulher de Urias. Então ela é filha e é mulher de alguém, né? Logo, se ela é filha, ele já tem a descrição de quem seria então o seu pai, e também que ela era uma mulher casada e o seu marido seria então Urias o Eteu, que é o que diz aqui no verso 3. Então vamos explorar o versículo. O versículo diz assim: Davi perguntou quem era aquela mulher. O verbo aqui, né, perguntou, darash, pode significar investigar, pode significar inquirir, pode significar apenas intenção, né? Então Davi ele pergunta quem é aquela mulher, e logo em seguida, né, nós vamos ver que existe aqui uma ação, né? Davi ele uma sequência da ação. Primeiro Davi não apenas ele vê a mulher, agora ele decidiu agir sobre o que aconteceu em sua vida. O que aconteceu em sua vida? Quando ele contempla aquela mulher ali tomando banho, o texto diz que ela era bonita, ele decide ali então agir através do seu desejo, né? Se nós formos então ampliar aqui a ação, né, o pecado agora ele vai avançar, ele vai progredir do olhar, né, que Davi teve, e agora dessa feita para a intenção, né? E aí, na sequência do verso, nós temos então o que nós não tivemos no verso 2. Nós não tivemos a identidade da mulher, porém, no verso 2 nós temos a identidade da mulher. O texto diz assim: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu. Aqui nós temos a resposta então para o questionamento de Davi. No verso 3, Davi perguntou quem era aquela mulher. Nós temos a resposta. Então, qual é a resposta? Ela é casada. Veja a resposta que Davi se deparou com a pergunta que ele fez. Essa mulher, ela é casada, né? E o texto também traz as duas observações que eu fiz quando fiz a leitura. Que o texto diz: ela é filha de Eliã, então ela era filha, Eliã, no caso, era filho de Aitofel, conselheiro de Davi. Tornando aqui, é bom observar, né,
tornando a traição, né, ainda mais grave, porque Davi agora toma consciência do todo, né? Em 2 Samuel 23:34, só para a gente localizar, o texto diz assim: Eliam, filho de Aitofel, o Gilonita, né? Então nós temos aqui a identidade. E o texto ainda diz, né, primeiro de quem ela era filha e agora de quem ela era mulher. Porque na sequência do texto, o texto diz assim: mulher de Urias, o Eteu. Quem era Urias então? Urias era um dos valentes de Davi, né? Um guerreiro, inclusive um guerreiro leal, como nós vamos ver na sequência da nossa exposição, no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver a lealdade de Urias, tanto ao rei quanto aos seus companheiros ali de guerra, né? Então o texto aqui destaca que Davi sabia exatamente quem era aquela mulher. Então Davi sabia quem ela era. Ele sabia. E nós vamos ver que mesmo assim ele vai prosseguir, ele vai dar sequência, que nesse caso aqui será o nosso próximo tópico, que é a consumação do pecado por Davi. Aí nós vamos estudar o versículo 4 e o versículo 5. Agora, nesse momento, vamos nos restringir apenas esses dois versos, né? Assim nós, inclusive, encerramos a exposição e o entendimento do versículo 2 e o versículo 3, né? Aqui nós podemos trazer algumas implicações teológicas, né? Primeiro é que o pecado raramente começa com um ato direto, né? Nós vemos aqui um ato indireto de Davi que vai levar na sequência a atuação direta, né? Mas no princípio a primeira implicação é que o pecado raramente começa com um ato direto, né? Primeiro, ele se infiltra pelo olhar, pela curiosidade ou mesmo pela negligência. Tudo isso aqui nós vemos na vida de Davi e nessa cena da qual nós contemplamos nos versos 2 e 3. O segundo ponto aqui, a segunda implicação teológica é que Davi ele usou sua posição de poder, né, para alimentar o desejo proibido. Por quê? Porque a mulher era casada, ele não poderia. Desejo todos nós temos, mas nós não podemos ir contra aquilo, contra o nosso desejo não pode ir além, né, do que a Bíblia nos diz, do que a palavra de Deus nos diz, da nossa comunhão com o próprio Deus. E a terceira implicação teológica aqui é que o conhecimento que Davi teve de que Betseba era casada não impediu nada, né? E aí nós fazemos a seguinte observação, né? Que aqui revela de forma direta a profundidade da corrupção do coração do rei Davi. Lembrando que como eu fiz na introdução, eu trouxe na introdução, Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aqui nós encerramos então nós encerramos o nosso todo, explorar todos o verso 2 e o verso 3, nosso estudo sobre eles, e hoje nós encerramos. Agora vem a parte de que qual é então a relação que esses dois versículos têm para nossas vidas, qual é a relação, qual aplicação nós podemos extrair desses versos, desse ponto aqui, né, tão importante da história do rei Davi, e que aplicações, que lições nós podemos extrair a partir da vida de Davi, a partir desse momento aqui, desses dois versículos, para as nossas vidas. E aí eu vou trazer 5 aplicações, nós vamos extrair 5. A primeira, inclusive, ela dialoga com a aplicação, uma das aplicações, na verdade a última aplicação do verso 1, que eu fiz na parte anterior, quando nós estudamos, né? No entanto, aqui nós vamos aprofundar. E qual é a primeira aplicação, então, que nós podemos extrair? A ociosidade espiritual. A ociosidade aqui nesse ponto espiritual é perigoso. Ociosidade espiritual é perigoso. E a chave aqui é que Davi se levantou da sua cama à tarde, né? Então, uma ociosidade total, né, da parte de Davi. É interessante porque Jesus ele diz o seguinte, Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Então, ociosidade espiritual é perigoso. Então, o cristão ele deve vigiar e orar. Orar e vigiar. Só orar e não vigiar? Só vigiar, mas não orar? Não. Anda em conjunto. Então, vigiar e orar. Para quê? Aí o texto diz, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Não entreis em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. E é o que nós contemplamos exatamente na vida do rei Davi. A segunda aplicação, então, primeira aplicação, a ociosidade espiritual é perigoso. Segunda aplicação, poder sem vigilância leva à queda, né? Status social, até mesmo dentro da própria igreja, né? Pessoas que têm cargos elevados dentro da instituição, né? Então, poder sem vigilância leva à queda. Levou à queda do rei Davi. Qual é a chave? Ele passeava ali, né? Passeava no terraço. Então, tinha poder, no entanto, não estava vigilante, né? Não vigiava a situação. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios e o versículo 12, ele diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque a possibilidade é para todos de cair. Para todos nós temos essa possibilidade de cair. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem que ele usou ali? Betseba para tomar banho naquela hora e Davi ver? Ou Davi, né, no seu momento de comodismo ali por seu rei, uma ociosidade, tá nem aí para nada, para a vida, para nada, pessoas que guerreiam no seu lugar, né? E aí, levanta agora, vai, aquela voz ali no ouvido, vai agora, levanta, vai dar uma voltinha, né? Então, o diabo ele anda, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, né? E a nossa terceira aplicação aqui, então a nossa segunda aplicação, poder sem vigilância leva à queda. Aconteceu com Davi. Terceira aplicação, o olhar pode ser a porta do pecado, né? Então, qual é a terceira aplicação? O olhar pode ser a porta do pecado. Qual é a chave? Davi vê ali uma mulher bonita, então ele viu, né? Então, através do olhar, através da visão, né? Foi ali a porta para o pecado. Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 5 e no versículo 28, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Então, veja, aqui nós temos uma aplicação direta para a sua vida de para onde você está olhando. Isso não necessariamente pode ser o olhar somente para o pecado sexual, mas para a vida como um todo. Para onde você está olhando? Quais são os seus objetivos? Porque muitas vezes para onde nós olhamos é onde nos direciona, né, a caminhar, a prosseguir. Então, para onde você está olhando? E para onde você está olhando vai levar você a ter uma comunhão com Deus, ou onde você está, né? Como no caso de Davi, estava no local errado, né? Ou para onde você está olhando está levando você a uma comunhão maior para com Deus? Quem tem que responder isso aí é você, para você mesmo, não para mim. E aí a nossa quarta aplicação é: a curiosidade pode alimentar o desejo. Qual é a chave? Davi investigou quem era Batseba. Ele vai investigar quem é ela. De quem é aquela mulher ali? Eu quero saber quem é aquela mulher, né? Então, a curiosidade ele pode alimentar o desejo, né? Em Mateus, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração é que saem, primeiro, os maus pensamentos. Houve mau pensamento em Davi? Homicídios, que vai ser uma consequência aqui do texto, né? Adultérios, também vai ser uma consequência do texto. Imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Tudo procede de onde?
do coração, né? E nesse caso aqui, nossa aplicação que dialoga com o que foi tratado no verso. A curiosidade pode alimentar o desejo. E nossa quinta e última aplicação para encerrarmos essa parte do nosso estudo: saber o certo não impede o errado. O que isso quer dizer? Nós sabemos, né, que nós não podemos fazer algo que desagrada a Deus, ou fazer algo que nós vamos pecar contra Deus. Nós sabemos, mas muitas vezes nós mesmo sabendo, nós acabamos errando o alvo, né? Pecando, transgredindo a lei de Deus. Então saber o certo não impede o errado. Então o que faz a diferença? A pergunta é, então o que faz a diferença? Então, o que faz a diferença é o temor de Deus. O que vai fazer a diferença em saber o certo e o errado? O temor de Deus, né? A chave aqui é que Davi descobriu, então, que ela era casada, porém ele não tinha temor de Deus. Ele não teve aqui, nessa parte da história dele, temor de Deus. E isso levou ele à queda, né? Então, a parte é que nós devemos não sermos somente ouvintes da palavra, ouvintes, né? Conhecer, mas saber, mas nós devemos praticar aquilo que nós sabemos e conhecemos. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 22, ele diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Se nós formos só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Somos ouvintes, mas não praticantes. Então nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? E aí nós concluímos então essa parte do estudo. Concluímos então a terceira parte do nosso estudo. Primeira parte é a introdução. Segunda parte nós vimos o contexto da queda de Davi. Agora nós vimos como se deu o início da queda de Davi. Na sequência nós vamos ver a consumação do pecado por Davi. Então vamos ver como que Davi agora ele consuma o pecado na vida dele e as consequências que nós vamos ver nos vídeos seguintes, no nosso estudo em outras partes do texto, inclusive. Então é isso. Se você não é seguidor aqui, passa a nos seguir, né? Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o teu like, também deixa o seu comentário, né? Comenta aí o que você está aprendendo sobre, nesse caso aqui, a queda de Davi, mas no entanto tem muitos vídeos aqui para você acompanhar, para você estudar, tem vários estudos, né? Progressivamente nós vamos estudar também alguns pontos de algumas religiões. Por enquanto estamos fazendo exposições de textos bíblicos, né? Que é o livro sagrado para os cristãos, mas vamos também estudar outros livros de outras religiões. Também no canal Ciências da Religião e Teologia tem vários vídeos sobre vários temas diversos, né? Sobre várias religiões, sempre do ponto de vista das ciências da religião e não de um ponto de vista apologético. É isso. Deixe também o seu like, é importante para que o vídeo tenha relevância, e até o próximo vídeo.